Bem, o MBA ele é um dos produtos dentro do convênio firmado entre a Petrobras do Brasil e um colegiado de cerca de 14 ONGs que atuam aqui no litoral norte do estado de São Paulo. Esse convênio está com 3 anos, mais ou menos 3 anos agora, e um dos objetos desse convênio é a produção de gente com conhecimento específico nessa modelagem do meio ambiente, especialmente nessa questão do desenvolvimento que está acontecendo agora no litoral norte. O litoral norte, desde a década de 70, ele ficou meio parado, basicamente como uma opção de turismo e de casas de segunda residência. Isso mudou completamente o perfil nos últimos 10 anos e nos últimos 6 anos, quando a Petrobras resolveu instalar em Caraguatatuba a sua base de gás, esse perfil foi alterado completamente. Então o litoral norte ele passou por uma nova fase quase que de redescoberta, só que esses 30, 40 anos que ficou isolado, ele de certa forma preservou um meio ambiente completamente rico e que remonta, podemos falar que remonta ao século XIX. Quer dizer, é uma série de condições que torna essa oportunidade única em termos de reverter um processo que já atingiu cidades do litoral sul, por exemplo. Hoje, a nossa maior preocupação no litoral norte é o litoral norte se transformar numa coisa híbrida entre Macaé, entre Cubatão e Singapura. Por que essas 3 coisas? A questão de Macaé é talvez o pior exemplo de transformação negativa que um grande empreendimento funcionou como um indutor de destruição da cidade. Macaé é uma cidade extremamente rica na questão dos recursos e enormemente pobre e miserável na questão do seu índice de desenvolvimento humano. Porque lá tudo se deu sem planejar, sem se conhecer, e aquela experiência negativa, hoje, ela é colocada no mundo como experiência negativa de grande relevância. Isso foi a questão da base de gás, e agora, recentemente, a Petrobras resolveu também usar esse instrumental da base de gás e várias estruturas que ela já tinha aqui, para também explorar os poços do pré-sal, que ficam a 300 quilômetros, 350 quilômetros, diretamente à frente do litoral de São Paulo. Então eles vão usar isso aqui também. Então a modificação que vai acontecer no litoral norte é algo assim assustador. Há uma conta por baixo que por ano, quando os poços estiverem funcionando, as coisas todas estiverem devidamente operando, nós vamos ter quase 2 bilhões de reais de royalties para as 4 cidades do litoral norte. E isso... Quais seriam as cidades? Menciona. As cidades que mais vão receber os royalties são as cidades de Ilhabela, as cidades de Caraguatatuba e a cidade de São Sebastião. O Ubatuba vai receber, mas vai receber uma quantidade menor. Então esse acréscimo de um volume de riqueza num município que ficou 40 anos, quase que um município do interior, mas colocado no litoral, a nossa maior preocupação é como que vai se dar essa ocupação e essa transformação. Nesse contexto é que as ONGs se organizaram e fecharam com a Petrobras, modificando uma postura de simplesmente judicializar essa relação. As ONGs já passaram por uma fase de entender que essa fase do agendamento mercantil, da pessoa que vai explorar os recursos naturais, e a relação com as ONGs simplesmente de briga ou de judicialização, o resultado disso é muito pequeno, o resultado disso é praticamente desprezível. A Petrobras até hoje nunca pagou uma multa que ela sofreu. Então a ideia foi fazer o seguinte: se não dá para brigar, então vamos sentar e vamos começar a conversar para ver se a gente chega em algum ponto, em algum determinado. Nesse contexto em que a Petrobras sentou para conversar conosco, nós sentamos para conversar com a Petrobras, houve a necessidade de ter um mediador, um interlocutor, e foi discutido e decidido de comum acordo
que nada melhor do que uma academia, do que uma universidade para fazê-lo. E nisso é que nós chegamos até a Unisantos, e a Unisantos é que fez a possibilidade de organizar todo esse convênio. Então esse convênio hoje, ele é organizado e gerido pela Unisantos, Universidade de Santos, Católica de Santos. A Petrobras de um lado e as 14 ONGs de outro. E o MBA é um dos elementos dentro desse convênio, porque a gente viu que o importante é formar quadros para a região. E a melhor forma de formar quadros é os qualificando. Sendo a Unisantos uma universidade, nada melhor do que ela mesmo para fazer essa estrutura. Então os projetos da Unisantos foram discutidos também com a Petrobras e também com as ONGs, e se fechou um modelo desse MBA, que ele responde por toda a legislação do MEC no atendimento das exigências para ser reconhecido como um MBA, como um curso de pós-graduação 360 horas, mas com o viés do quê? De formar gente residente no litoral norte, que venha a poder participar e que venha a poder interferir de forma positiva, usando os elementos da academia e da ciência, nessa estrutura desse desafio dos próximos 30 anos. Se isso não existir aqui, o flagelo de se transformar o litoral norte do estado de São Paulo numa questão de uma nova Macaé, com uma mistura de Cubatão, e agora com essa vontade equivocada do governo do estado de São Paulo em transformar o Porto de São Sebastião em um modal de containers e quase que triplicar o tamanho do porto, num sistema viário inexistente, inoperante, nós chegamos à conclusão que há um grande equívoco do entendimento. A Petrobras já entendeu isso e ela também já viu que também não interessa a ela destruir e ser de novo a vetora de uma nova destruição. Então essa negociação e essa conversa está se dando dentro do convênio. O SEDES, que é o Centro de Experimentação e Desenvolvimento Sustentável, é a base organizacional local aqui no Litoral Norte, fica em São Sebastião, e organiza todas essas atividades. Então a nossa ideia, essa é a segunda turma do MBA que está sendo formada, é de realmente dotar a região de profissionais capacitados da própria região para os desafios que nós temos pela frente. E é curioso que dentro do grupo de alunos que faz parte dessa segunda edição, nós temos inclusive uma angolana, né? Até entrevistamos ela há pouco, e que tem essa intenção clara de levar esse conhecimento adquirido, a visão que ela tem aqui para a terra dela. Então nós estamos até exportando metodologias, né? O muito interessante nessa proposta é o seguinte: nós precisamos assumir as responsabilidades de sermos os indutores das coisas. E quando eu digo nós temos que assumir isso, eu estou dizendo o empreendedor, a sociedade civil organizada, a academia universitária, temos que parar e fazer um deslocamento de ficar numa dependência quase exclusiva de iniciativas dos governos. Os governos, eles não têm competência para gerir isso. Eles mal têm competência para gerir o que é próprio deles. Então, o que deve ser feito? A sociedade civil, ela precisa se organizar para que ela mesmo seja o autor dessas mudanças, o autor da gestão dessas ocupações e das transformações. Porque se isso não acontecer, nós não temos outra saída. As interpretações equivocadas de empreendedores da década de 30, que entendem que desenvolvimento é construção civil, é volume de concreto armado, e que riqueza é quanto mais navio eu estiver ancorando. O litoral norte, ele é um litoral que, se qualquer lugar do mundo ele existisse, do primeiro mundo, ele seria transformado numa riviera, ou uma riviera francesa, ou numa riviera italiana, porque a natureza já deu tudo para ele ser isso. E o desenvolvimento não o destruiu ainda. É uma vocação do local para um perfil de utilização que em nada conversa com o que essa visão antiga sugere, né? Exatamente. O mais difícil no litoral norte nós já temos, que é o meio ambiente equilibrado, organizado. Nós temos um canal com 46 metros de profundidade, talvez o segundo ou terceiro canal do mundo que permite isso. Em vez da gente colocar aqui no litoral norte uma base de turismo marítimo,
uma ponta de lança de turismo marítimo para o país e para a Europa, nós estamos querendo colocar container aqui no litoral norte. O Porto de Santos, ele vai operar em 2024, por ano, 11 milhões e meio de container. O projeto para São Sebastião de container, para 2035, vai operar 1,5 milhão. Quer dizer, não há uma justificativa nem sensata para que você faça uma competição com o Porto de Santos, que está 97 quilômetros para baixo e que é servido por rodovia e por ferrovia. Aqui nós temos que pensar num modal de turismo. Por que o turismo? Porque é a indústria que mais preserva o ambiente, é o turismo. Sem contar que você menciona uma coisa interessante. 97 quilômetros não é nada em termos comparativos. Por outro lado, você tem toda uma malha viária já, e ferroviária de certa forma até, que dá sustentação a toda a estrutura modal que o Porto de Santos tem, né? Aqui tudo teria que ser criado, com o peso e o preço de ter que cruzar essa mata toda com estradas, né? Olha, a obra viária do trecho da Tamoios, ela foi dividida, que é uma estratégia também, ela foi dividida em 3 modelos. O primeiro do Planalto, que saiu agora a licença prévia dele. O segundo seria do contorno, que vai sair de Caraguatatuba e vai até o Porto de São Sebastião, fazendo um túnel, atravessando a serra. E o terceiro modelo, a terceira parte do segmento, é o de serra. Esse de serra, nem estudo ele está. O contorno está pensado para 2019. O que a gente precisa entender? Que a gente tem que ser, no mínimo, sensato, e o governo tem que respeitar 2 princípios básicos. O princípio do interesse público e o princípio da eficiência. Esses 2 princípios são constitucionais, e se a gente aplicar esses 2 princípios, a gente vai entender que o litoral norte ele pode ser um indutor de uma indústria que preserva e que tem extremamente bem capacitado e bem remunerado as suas pessoas. Vão falar outras línguas, vão ter que ter cultura, e a preservação do meio cultural do litoral, especialmente daquele meio que está sendo quase que completamente espizinhado, destruído, que é a cultura caiçara da pesca artesanal, teria um valor enorme, porque isso não existe mais no mundo. As pessoas viriam aqui para enxergar como que uma pessoa faz uma canoa, como é que essa pessoa pesca com linhada, um espinhel de mão. As pessoas iam mostrar sua cultura, suas lendas, os seus pontos de vista, tudo isso. Tudo isso chegou numa bifurcação hoje, que nós temos a escolha de ou fazer um desenvolvimento sustentável sério, consciente, barato, eficaz, inclusivo, ou repetir um modelo falido, degradador e que vai fazer exclusão social. E o SEDES entra nisso para tentar mostrar, tentar interferir de forma positiva nisso. E o MBA é o fator preponderante nisso, o conhecimento científico auxiliando as decisões das políticas públicas. Quer dizer, no fundo tudo remete à questão da educação, né? Só educando o povo, deixando ele alerta e consciente das possibilidades, mais do que dos caminhos que lhe parecem, do que as opções, porque às vezes existem segundas leituras em cima de opções claras, é que vai fazer com que essa população assuma o controle sobre o seu destino, né? Olha, eu tenho uma frase que eu já falei várias vezes, essa frase, desde a época dos comitês de bacia hidrográfica e no gerenciamento costeiro. Eu estou convencido da seguinte questão: você só aprende, você só defende uma coisa, e a coisa só passa a ter importância para você, ao ponto de você defender ela, se você passa a amar aquilo. Mas para você amar aquilo, você precisa conhecer aquilo. E para você conhecer, você pode escolher o processo de um estudo acadêmico e aliar a ele o convívio. A melhor maneira para você entender uma região é você estudá-la e você conviver com ela, e interagir com ela, interagir com as pessoas, interagir com o meio ambiente, mergulhar, viver, passar essa experiência toda. Aí você começa a se apaixonar por isso tudo e começa a ter energia para defender esses ideais. E o mais bacana da causa do meio ambiente é que ela não é exclusivista e ela não é individualista.
quem se preocupa pela defesa do meio ambiente, se preocupa para aquelas pessoas que ele nunca conheceu e nunca vai conhecer, porque, como dizia Oscar Wilde, ao longo prazo, todos nós estaremos mortos. Quem não vão estar mortos vão ser os nossos filhos, nossos descendentes. E a Marina Silva, ela tem uma frase também muito interessante, ela diz o seguinte: nós precisamos nos entender que para as gerações futuras, eles nos emprestaram o mundo que nós temos hoje. Esse mundo foi nos dado como empréstimo, então nós temos que devolver às gerações futuras da melhor forma possível. E hoje nós temos conhecimento científico para fazer isso. Falta mobilização política, falta estrutura, sensibilidade política dos governos para entender isso. A forma que a sociedade civil no Litoral Norte fez foi, em conjunto com a Católica de Santos e com um mega investidor que é a Petrobras, sentarmos e debatermos. E os nossos debates não são flores, não são maravilhosos. São debates acirrados, são difíceis. Como todo debate que envolve paixão e amor, né? E as pessoas chegam num denominador comum. Melhor do que a judicialização. Sem dúvida. Bom, Marcos, obrigado, querido. Tá ok, muito obrigado.